Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa segunda aula, né, do capítulo 1 de estrutura algébrica. E na aula passada a gente começou a falar de números inteiros e terminou falando do princípio da indução finita, certo? Fizemos um exemplo, vamos fazer mais um exemplo só para dar uma relembrada mais ou menos na prova. Então lembra, eu estou pedindo para provar que 1 mais 2 mais 3 até n é igual a n vezes n mais 1 sobre 2, ou seja, a soma dos n primeiros números naturais é igual a n vezes n mais 1 sobre 2 para todo n maior ou igual que 1. Ou seja, isso daqui era uma PA, né, de razão 1, se vocês observarem, era a soma da PA. Então vamos provar que isso daqui é verdadeiro. Então essa daqui é a minha afirmação PN. Então lembra, o princípio da indução finita, como que a gente prova? A gente mostra que vale para o primeiro número que a gente está supondo, que é maior ou igual que 1, então a gente mostra que vale para o 1, supõe que vale para um certo L e mostra que vale para o da frente, para o L mais 1, certo? Então vamos lá, P de 1 é verdadeiro, por quê? P de 1 então é a soma do número 1, né? Você vai parar no 1, é igual 1 vezes 1 mais 1, 1 mais 1, 2, 1 vezes 2, 2, dividido por 2, 1. Ou seja, 1 vezes 1 mais 1 dividido por 2 é igual a 1, então, ok, está aprovado. Suponhamos que P de R seja verdadeiro para um certo R maior ou igual que 1. A gente supõe que vale isso, e a gente mostra que vai valer para o seu sucessor. Ou seja, que vale 1 mais 2 mais 3 até R é igual a R vezes R mais 1 sobre 2. A gente tem que provar que vale para quem? Para P de R mais 1, certo? Provar que isso daqui é verdadeiro, o que a gente tem que provar? É a soma dos R mais 1 primeiros termos. Então assim, você vai de 1 mais 2 mais 3 até R mais 1, que é igual a R mais 1 vezes, no lugar do N, R mais 1, então fica R mais 1, fica R mais 2, dividido por 2. Então de fato, vamos lá. 1 mais 2 até R mais 1, se a gente observar, essa primeira parte aqui, ó, 1 mais R, por hipótese de indução, é n vezes r mais 1 sobre 2. Então essa primeira parte aqui, eu vou substituir pela hipótese de indução, que é essa daqui. Então fica isso mais isso. Agora o que eu faço? Acho o MMC sobre fração, é 2, então fica 2, aqui repete, é r vezes r mais 1, 2 dividido por 1, 2, vezes isso, fica 2 vezes r mais 1. Tá. Se a gente observar essas duas somas, ela tem um cara em comum, que é o R mais 1. Colocando em evidência o R mais 1, o R mais 1 multiplica quem? O R, e ele multiplica quem? O 2. Então fica R mais 1 vezes R mais 2 sobre 2. Que é exatamente isso daqui, né? Que a gente queria provar. Bem simples, né, pessoal? Agora, vamos ver múltiplos e divisores de números inteiros. Seja A um número inteiro. Os múltiplos de A são quem? São aqueles números da forma que K vezes A, ou seja, com esse K pertencente aos inteiros. Então, os múltiplos de A, quem que vai ser em relação aos números inteiros? Você vai pegar todo o número inteiro e multiplicar por A. Então, ele vai ser, por exemplo, 0 vezes A, mais ou menos 1 vezes A, mais ou menos 2 vezes A, mais ou menos 3 vezes A, mais ou menos K vezes A, e assim sucessivamente. Ou seja, com K pertencente aos inteiros. Esses aqui são todos os múltiplos de A. Observações. Primeiro, sejam K vezes A e H vezes A dois múltiplos de A. Se eu pego dois múltiplos de A, a sua soma também vai ser um múltiplo de A e o seu produto também é um múltiplo de A. Lembrando, o que é um múltiplo de A? É sempre quando você tem alguma coisa aqui vezes A, onde essa alguma coisa pertence aos inteiros. São os números dessa forma. Então, vamos pegar esses dois números, K vezes A e H vezes A, dois múltiplos de A. Quando eu tenho K vezes A e H vezes A, por propriedades de números inteiros, da área distributiva, eu posso o quê? Associar K mais H vezes A. E isso daqui é um número inteiro. Então, seria um número inteiro, então ele é um número inteiro vezes A, ou seja, essa soma é um múltiplo de A. K vezes A vezes H vezes A, eu posso usar a propriedade de associativa. Eu associo K vezes A vezes H vezes H. Logo, esse produto aqui dentro do parênteses também é um número inteiro vezes A, ou seja, o produto também é um múltiplo de A. Se você tem um número C, que ele é da forma A vezes B, C é da forma A vezes B, ou seja, C é um múltiplo de A, né? Porque ele é A vezes
alguma coisa, com A, B e C pertencentes aos inteiros. Dizemos que A é um divisor de C, ou que A divide C, ou que C é divisível por A. A gente usa essas três definições quando a gente tem dessa forma. Então a gente fala assim, ó, quando você tem um número C que ele é um múltiplo de A, você fala aqui então que A é um divisor de C, A divide C, ou C é divisível por A. E a notação que a gente vai utilizar é essa aqui, ó, é um A barra C. O que significa isso? Que A divide C. Ou seja, se A divide C, isso implica que C é igual a quem? A vezes B. Então, quando vocês virem essa notação A divide C, significa que C é igual a vezes B. Tá? Propriedades. Todo número divide ele mesmo. Por quê? Todo número divide ele mesmo. Para todo A pertencente. Pois você pode escrever o A igual a A vezes 1. Não é? Ou seja, o A ele é um múltiplo desse cara aqui, do A. Ou seja, então A divide A, para qualquer número inteiro. Se A divide B e B divide A com A e B pertencente aos inteiros positivos, então ó, se A divide B e B divide A com A e B pertencente aos inteiros positivos, então A é igual a B. Presta atenção que eu peguei o que? Os inteiros positivos. Por quê? Porque o 2 divide menos 2 e o menos 2 também divide 2. Porém, eles não são iguais, então por isso eu tenho que pegar um inteiro positivo. De fato, se A divide B, por definição, B é escrito como A vezes um C1. Ou seja, o B é um múltiplo de A. Se B divide A, o A é escrito como um B vezes C2. Por quê? Porque nesse caso agora o A é um múltiplo de B. Olha só, vamos fazer por exclusão. Se A é igual a 0, você vai ter que o B é 0, por aqui em cima. Vamos chamar aqui de 1. Então aqui por 1. Por 2, se B é igual a 0, o A também é igual a 0. Vamos supor que o A e o B são maiores do que 0. Tá? São estritamente positivos. Se A e B são estritamente positivos, tanto o C1 e o C2 vai ser positivo, né? Então, caso contrário, teremos C1 maior que 0 e C2 maior que 0. Então, vamos lá, por 2 aqui, ó, A é igual a B vezes C2. Agora eu substituo o B por esse 1 aqui, A vezes C1. Então fica A vezes C1 vezes C2. Ou seja, usando a propriedade associativa, isso aqui é A vezes C1 vezes C2. Então, ó, você tem que A é igual a isso. O que significa? Que C1 vezes C2 é igual a 1. Como os dois são maiores do que 0, a única possibilidade é o que? C1 e C2 for igual a 1. Então, se C1 e C2 é igual a 1, o A é igual a B. Se A divide B e B divide C, implica que A divide C. Então, vamos lá. A divide B e B divide C. Então, A também divide C. De fato, se A divide B, então como que a gente escreve isso daqui? B é igual escrito como A vezes B1. Se B divide C, o C é escrito como B vezes B2. Eu quero mostrar que o A divide C. Então, para mostrar que A divide C, o C tem que ser um múltiplo de A, ou seja, C tem que ser escrito como A vezes alguma coisa. Então, vamos lá. Por aqui, ó, por 2. C é igual a B vezes D2. Mas por 1, quem que é o B? A vezes D1. Usando a propriedade associativa de números inteiros, o C é escrito quem? A vezes D1 vezes D2, que é um número inteiro. Ou seja, se C é escrito como A vezes alguma coisa, ou seja, C é um múltiplo de A. Logo, A divide C. Agora, ó, se A divide B e A divide C, então A divide um múltiplo de B mais um múltiplo de C. Então, ó, se A divide B e A divide C, então A divide a soma do múltiplo de B com o múltiplo de C. De fato, vamos lá. Como A divide B, o B é escrito como A vezes um D1. Como A divide C, o C é escrito como A vezes o D2. Se eu multiplicar aqui dos dois lados por x, aqui vai ficar como? B, um x é um número inteiro qualquer. Fica B vezes x, AD1 vezes x. Se eu multiplicar
esses dois lados por y, vai ficar c vezes y igual a vezes d2 vezes y. Lembrando, pessoal, como é que eu tenho uma igualdade e eu tenho que permanecer com essa igualdade, então se eu multiplicar por x desse lado, eu tenho que multiplicar por x desse lado. Se eu multiplicar por y desse lado, eu tenho que multiplicar por y desse lado, senão você altera a igualdade. Então, bx é igual a d1 vezes x. Usando a propriedade associativa, bx é igual a vezes d1x. cy é igual a vezes d2y, ou seja, cy é igual a vezes d2y. Agora, o que você faz? bx mais cy, lembrando que eu quero mostrar que a divide isso, ou seja, que essa soma é igual a um múltiplo de a, é a vezes alguma coisa. Então, vamos lá. bx mais cy, eu somei esse com esse, vai ser essa parte mais essa. É a vezes d1x mais a vezes d2y. Colocando a em evidência, bx mais cy é igual a vezes d1x mais d2y. Ou seja, bx é igual a vezes alguma coisa. Ou seja, bx mais cy é um múltiplo de a. Logo, a divide a soma desses do múltiplo de b com o múltiplo de c. Dessa propriedade, pessoal, a gente segue o seguinte. Isso é para qualquer x e y. Isso é para qualquer x e y. Se eu pegar x igual a 1 e y igual a 1, então eu tenho o quê? Que a divide b mais c. Ou seja, a divide essa soma. Se a divide b e a divide c, a divide b mais c. Se eu pegar o x igual a 1 e o y igual a menos 1, eu vou ter que a divide quem? b menos c. E também, por essa propriedade, se você pegar isso aqui para todo y, você pode pegar o y igual a 0, o a divide bx para todo x, ou seja, se a divide b, ele divide todos os múltiplos de b. Agora, outra propriedade. Se a divide b e c divide d, então a vezes c divide b vezes d. Ou seja, você pode multiplicar o a vezes c e o b vezes d. Então, ac divide bd. Vamos lá, então. A divide b, então b é igual a vezes x. C divide d, então d é igual a c vezes y. Multiplica esse lado vezes esse e esse vezes esse. Então b vezes d é igual a vezes x vezes cy. Usando a propriedade de associativa e comutativa, isso aqui fica como a vezes c vezes xy. Ou seja, bd é escrito como quem? A vezes c vezes um múltiplo, porque aqui pertence aos inteiros. Ou seja, ac divide bd. Certo? Algoritmo da divisão. Isso aqui a gente já viu, né? A gente lembra, né, como que é o algoritmo da divisão. Dados qualquer dois números inteiros, a e b pertencentes aos inteiros, com b positivo, existem k e r pertencentes aos inteiros, tal que o a pode ser escrito como b vezes q mais r, onde esse r ele é maior ou igual que 0 e menor do que b. Menor do que b. Onde esse q é o que? O quociente e o r é o resto. Então é quando você divide um a por b, só que ele não é uma divisão o quê? Inteira, ele possui um resto. Tá? Nesse caso aqui que a gente estava vendo era divisões inteiras. Aqui eu falava que o a divide b, por exemplo. Nesse caso não, o b não divide a. Então ele tem um resto. Então a é escrito como b vezes k, um q mais r. Ou seja, se o r fosse 0, você falava o quê? Que o a é um múltiplo de b. Mas se o r for diferente de 0, o a vai ser escrito dessa forma, ou seja, não é um múltiplo de b. Então, exemplos lá no algoritmo da divisão. Se a é igual a 60 e b igual a 7, então o 60 vai ser escrito como 7 vezes um q mais um r, né? Lembra? Você tinha lá que o a é igual a b vezes o q mais o r. Onde o r tinha que ser o quê? Maior ou igual que 0 e menor do que b. Então 60 vai ser escrito como 7 vezes 8 mais q. Então o quociente é igual a 8, o resto é igual a 4. Agora, se eu pegar o a igual a menos 60 e o b igual a 7, observe o seguinte. Se eu pegasse aqui o menos 60, se eu fizesse 7 vezes, aqui o q vai ser negativo. Menos 8 daria menos 56. Certo? Para menos 60, meu resto teria que ser menos 4. Aqui, você teria que colocar menos 4. Porém, o resto é sempre o quê? Maior ou igual que 0 e menor do que b. Então, por isso que eu coloco aqui
em vez de eu colocar menos 8, eu coloco menos 9, porque aí eu passo, eu fico mais negativo nesse número, né? Vai para menos 63, aí eu somo com 3. Então, meu quociente aqui é menos 9 e o resto é 3. Agora, vamos falar sobre máximo divisor comum. Bom, o nome já fala, né? Máximo divisor comum, ou seja, é o maior divisor comum entre dois números. Então, qual que é a definição de máximo divisor comum entre dois números? Dados A e B pertencentes aos inteiros. Dizemos que D, pertencente aos inteiros, é o máximo que a gente vai denotar por MDC entre A e B. Então, máximo divisor comum entre A e B, C. Satisfazer três requisitos. O D for maior ou igual que zero. Para ser divisor, para ser máximo divisor comum, ele tem que dividir. Então, o D tem que dividir A e o D tem que dividir B. E além do mais, para ser o máximo, o que significa? Se você pegar um outro D1 que divide A e D1 também divide B, você tem que mostrar que esse D1 divide o D, porque o D é o máximo divisor comum. Então, para ser máximo divisor comum, o que é? O D tem que ser maior ou igual que zero, o D tem que dividir A e D tem que dividir B, e se existir um outro divisor comum de A e B, esse outro divisor comum também tem que dividir quem? O máximo divisor comum, que é D. Exemplo entre máximos divisor comum. Máximo divisor comum entre 42 e 8 é 2, e o máximo divisor comum entre 41 e 7 é 1. Quando o máximo divisor comum entre dois números é 1, significa que ele só tem 1 como divisor comum, né? 1 é sempre divisor comum de números maiores ou iguais que zero. Então, você vai falar que eles são primos entre si, tá? Quando o divisor comum é 1, eles são primos entre si. Observação: se o A e o B é igual a 0, o máximo divisor comum é 0. Se A é 0 e B é diferente de 0, o máximo divisor comum entre A e B vai ser quem? O módulo de B. Não é o B, tá, pessoal? Porque, vamos supor, se você pegasse assim, A igual a 0 e B igual a menos 2. Aí a pessoa fala, o máximo divisor comum entre A e B é B. Não. Entre A e B, o máximo divisor comum é 2. Ou seja, o máximo divisor comum vai ser um módulo de B. Se D e D1 são máximos divisores comuns entre A e B, será que pode existir dois máximos divisores comuns entre dois números? Será que vai poder acontecer isso? Tipo, um número A e B tem máximo divisor comum entre D e D1? Não, né? Se isso aqui fosse acontecer, o D é igual a D1. Por quê? Pela hipótese 3, o D1 divide D e o D divide D1, porque ambos são máximos divisores comuns. E a gente já viu em algumas propriedades de visibilidade, se D divide D1 e D1 divide D e ambos são maiores ou iguais que zero, então D é igual a D1. Proposição. Essa proposição fala o seguinte, que quaisquer dois números inteiros possuem um máximo divisor comum. Sempre vai existir, quaisquer que sejam A e B, sempre existe um D, que é o máximo divisor comum entre A e B. Essa demonstração eu vou deixar como exercício, tá? Como exercício. Pessoal, vamos fazendo esses exercícios porque essas proposições podem ser pedidas em provas, quando eu vou deixando em exercício, qualquer coisa vocês vão tirando dúvidas, certo? E para finalizar a aula, lembrando sempre, né? As atividades. Na aula passada eu deixei somente o exercício 1 da apostila, né, do capítulo 1. Então agora dá para vocês fazerem os exercícios 2 e o 3. Certo? Já dá para vocês fazerem esses dois exercícios. Beleza? Até mais, pessoal. Boa semana para todos.